Bom, já estamos aí em março de 2025, com essa data já voltou aí a Fórmula 1, né? Já teve aí a primeira etapa, vamos ter agora uma etapa em sequência da China. E como sempre, né, volta a Fórmula 1, volta as corridas e volta a ter polêmica, volta a ter burburinho e falação na mídia, né? Muita gente sobrevive disso, a mídia parece que gosta disso, né? E um dos grandes assuntos falados aí desse final de semana foi com relação ao Helmut Marko, né? O consultor da Red Bull que, cara, frequentemente está envolvido em polêmica, frequentemente ele está sendo o centro das atenções da mídia e centro das atenções do público mais novo da Fórmula 1, né? Eu falo isso porque, bom, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal, nesse vídeo, aliás, e deu uma olhada no meu canal, tu vai ver que, cara, eu nunca falei sobre Fórmula 1 aqui. Nunca nem botei minha cara aqui, né? Como eu tô fazendo aqui agora. Eu tô fazendo isso porque, primeiro, que eu já tinha uma vontade de reativar esse canal, trazer alguns assuntos aí, trazer assuntos possivelmente relativos aí ao meu carro, que eu tô sentado aqui dentro. Tô bem no improviso, não tem estúdio, não tem um canto para fazer isso, mas pensei, cara, vou sentar dentro do carro e falar contigo que tá me assistindo sobre um assunto muito pertinente que ficou, cara, é incrível assim. Muito se fala de polarização política que existe não só no Brasil, mas no mundo todo, muito fruto de rede social. Mas a gente vê que aparentemente tem polarização em absolutamente tudo, cara. Tudo, absolutamente tudo. E esses episódios aí do Helmut Marko, dois episódios aí desse final de semana realmente me prenderam assim a atenção, me fizeram refletir um pouco, olhar a reação das pessoas, né? Bom, eu falei sobre um novo público, né? Mas só dando um pequeno contexto, assim, apesar de eu nunca ter botado a cara, apesar de eu nunca ter falado sobre Fórmula 1, ter postado alguma coisa relativa a esse assunto aqui. Inclusive faz muito tempo que eu não posto nada aqui. Só queria dar um contexto, assim. Bom, eu assisto a Fórmula 1 no mínimo desde 2008, né? Naquele ano que o Massa foi campeão por 30 segundos, dá pra assim se dizer. Eu fui um daqueles que achou que também o Timo Glock era o pior cara do mundo e tal, mas com o passar do tempo, com o passar do conhecimento, a gente entende que o cara estava numa situação totalmente desfavorável. Em nenhum momento ele deixou o Hamilton passar, por exemplo, como a mídia brasileira adorava alimentar essa ideia, né? Enfim, são tudo aprendizados e a gente vai conhecendo mais sobre o esporte, conhecendo mais sobre automobilismo em si e vai entendendo algumas coisas. Por isso que eu frisei essa questão do público novo. Mas vamos lá, duas polêmicas aí envolvendo o Helmut Marko esse final de semana. A primeira polêmica foi uma fala dele sobre o Gabriel Bortoleto, né? Estreante brasileiro, campeão na Fórmula 3, Fórmula 2 em sequência. Cara, é um fardo muito grande que ele carrega, não é todo mundo que consegue isso. E o Helmut Marko tinha dado uma declaração aí que ele seria um piloto nível B. Ele não é um cara com velocidade pura. Olha, na minha opinião, ele está bastante equivocado, né? Não tô sendo aquele cara assim, o brasileiro que vai passar pano para qualquer coisa que o brasileiro fizer. Não. O Bortoleto, ele é diferenciado. Eu confesso que Fórmula 3 eu nunca fui de acompanhar muito, mas alguma coisa sobre ele eu via. A Fórmula 2 eu já acompanho um pouco mais. E, cara, ele sempre foi um cara, um piloto muito centrado, com a cabeça muito no lugar, forte mentalmente, isso é muito importante, eu vou falar por quê. E é um cara que se adaptou muito bem às situações adversas. E a gente viu aí nesse primeiro quali do ano que, cara, ele simplesmente passou pro Q2 com uma Sauber. Cara, não é pouca merda isso. É um puta não feito, pra falar a verdade. Pensa, a Sauber foi a pior equipe do ano passado inteiro, né? E aí simplesmente no primeiro quali o cara já mete um Q2 de cara. Pô, não é pouca coisa. E, bom, uma coisa também que eu acho que precisa ficar claro para as pessoas é que assim, o Helmut Marko é óbvio que ele vai puxar pro lado dele. Ele é um consultor da Red Bull Racing, do grupo Red Bull, né? Isso também inclui a Racing Bulls, né? A equipe menor. E ele vai puxar pro lado dele. Ele não vai admitir, nossa, o fulano de tal estreante, esse é um puta cara foda. Cara, ele não vai falar isso. Ele não vai dizer, ele vai puxar pro lado dele, isso é óbvio.
São negócios, cara. Sempre são negócios. Sobre o Bortoleto, sobre isso ele ter falado sobre o Bortoleto, a grande questão da força mental, na minha opinião, é a questão de como o Bortoleto reagiu a isso. Qual foi a fala dele? Cara, olha o que ele respondeu. Isso é uma resposta madura. Isso é uma resposta que o Max daria. Isso é uma resposta de alguém que não é fraco mentalmente. Então, cara, é só questão de tempo para ele provar que o Helmut Marko está errado sobre essa primeira opinião sobre ele, né? Isso a gente vai ver acontecer. O cara, ele é forte mentalmente. E eu digo mais, o Bortoleto, ele tem uma força mental maior do que o Drogovic. Muita gente já fala do Drogovic há muito tempo, que quer ver ele. Também queria ver, não sei o que o Stroll tá fazendo lá, claro. O pai é dono da equipe, né? Ele não precisa se preocupar em dar resultado. Mas eu acho que ele é mais forte mentalmente, cara. Até a própria fisionomia do Bortoleto, ele é de um cara mais centrado, um cara mais cara fechada, entende? E bom, a segunda polêmica envolvendo o Helmut Marko foi justamente a questão do Isaac Hadjar, o cara que foi vice do Bortoleto, promovido para Racing Bulls, sobre os olhos do Helmut Marko. Só aí já meio que contrasta com essa opinião sobre do Bortoleto, do Helmut Marko sobre o Bortoleto. Mas enfim, para quem não viu ou não entendeu muito bem o que aconteceu, basicamente na volta de apresentação, o Adjar na curva 2 perdeu a traseira, ele deu um pouco mais de pé que o necessário, perdeu a traseira do carro, a pista estava muito difícil, com toda a certeza do mundo. Pista meio chove, meio molhada, assim, meio seca, assim, cara, uma pista dificílima, muita gente fazendo cagada. E aí ele derrapou, rodou, quebrou a asa traseira e, cara, já era. A questão foi o pós disso, né, que a gente viu. Porque na própria imagem da cena, né, quando aquilo aconteceu, na transmissão, quando ele saiu do carro e tudo mais, até na transmissão oficial ali, o Sérgio Maurício, né, o narrador aqui do Brasil, da Band, falou sobre a linguagem corporal do Isaac Hadjar. E, cara, dava pra ver nitidamente que o cara tava abalado, pensando, puta merda, é um sonho de uma vida e o cara, em duas curvas, não era nem corrida. Nem era corrida, era volta de formação, volta de apresentação, né, como se chamava antigamente. E o cara rodou e bateu e tá fora da prova. Um cara que foi bem nos treinos livres e tudo mais, ele mostrou assim que tava indo bem. E daí na hora do vamos ver, fez uma cagada. Cara, pode acontecer, de realmente acontecer. Infelizmente tá todo mundo sujeito a isso, né? Só que após isso, a câmera foi atrás, né? Começou a filmar o Adjar indo pros boxes e o cara derramou em lágrima. O cara começou a chorar, chorar, assim, ó, o caminho inteiro, ele caminhou acho que, sei lá, uns 100 metros com a luva na mão. Bom, vocês estão vendo a cena aí. E até o pai do Hamilton, Anthony Hamilton, foi lá acudir ele, aconselhar e tudo mais, falar com ele, assim, dar aquele ombro amigo, assim, né? E, cara, a polêmica tá aí, porque posteriormente o Helmut Marko falou numa entrevista que aquilo teria sido uma coisa vergonhosa, né? Teria sido um show de lágrimas. E, cara, caíram de pau em cima dele, né? Lembra que eu falei sobre o público novo? Bom, vamos só fazer um pequeno parênteses aqui. O público da Fórmula 1 de hoje em dia é com certeza muito diferente do público de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, quando eu ainda era criança e comecei a assistir. É um público diferente, cara. É um público bem diferente. O efeito da série da Netflix Drive to Survive é muito importante para a Fórmula 1 porque trouxe muita gente nova para assistir o esporte. E querendo ou não, dá dinheiro para a Fórmula 1, para a Liberty Media, né, que é dona da Fórmula 1. Só que atraiu um perfil de público que, cara, é meio engraçado. Eu costumo ir a alguns eventos de corrida de arrancada, corrida de circuito, encontro de carro, e esse público que veio através do Drive to Survive, um público que não tem conhecimento sobre automobilismo, geralmente, né, que vem através dessa série, geralmente não tem conhecimento, é um público que não existe nesses locais. Não existe, tipo, no mundo real,
Sabe assim, imagina uma Copa de Marcas, aquele automobilismo de acesso, assim. Esse público não existe lá, cara. É um público semelhante a, sei lá, quando sai uma notícia de algum supercarro novo, algum carro esportivo caríssimo novo, não tem 1000 cavalos, ah, é manco, ah, não presta, ah, não é bom, sabe? É um público nesse estilo, assim. E esse público, muitas vezes, principalmente no Twitter, né, no X, cara, acha que a Fórmula 1 é um Big Brother. É um Big Brother que tem que estar se explorando a emoção dos pilotos, tem que estar sendo muito politicamente correto e o resultado está em segundo lugar, sabe? A primeira coisa que importa é o que você faz no mundo e que impacto você causa para o mundo. Cara, desculpa, mas tu pensa assim, não é assim, cara. Fórmula 1 é resultado. E daí eu levanto o questionamento. Vocês acham, tu que tá me assistindo, tu acha que o Helmut Marko tá tão errado assim de dizer que foi vergonhoso? Eu, sinceramente, nessa questão, eu acho que não. Foi uma coisa assim que não deve ser aplaudida, não deve ser uma coisa que pensar, ai, tadinho dele, entendeu? Claro, a cabeça do piloto, naquela situação, pô, o cara deve se sentir um merda, cara. Imagina, tá ali na oportunidade que sonhou anos, trabalhou anos, foi forjado a isso, né, pela família, pra chegar ali e na primeira oportunidade dar uma cagada. Com certeza a cabeça do cara fica bagunçada. Só que a gente vê um contexto que a sociedade atual parece que glamoriza a ideia do homem ser fraco. Eles valorizam a ideia do homem não ter força mental. E, cara, aí gera um perfil de público, desse público novo que eu falei, do Drive to Survive, que achou bonito, que acha que, nossa, eu via pelos comentários assim, cara, teve aquela cena ali do pai do Hamilton chegando nele e tudo mais, e uns comentários assim, nossa, Helmut Marko nunca faria uma coisa dessa. Nossa, o Jos Verstappen, o pai do Max, nunca faria isso. Ó, precisamos de mais Anthony Hamilton do que Helmut Marko e Jos Verstappen. Cara, que eu digo para esse pessoal? Lembrem-se de uma coisa: o pai do Hamilton não precisa de resultado algum do Isaac Hadjar. Ele não é chefe dele. O chefe dele, o cara que tá ali, que botou ele ali, é o Helmut Marko. É a esse cara que ele deve resultado. A esse cara que ele deve agradar, vamos assim dizer. É a mesma lógica, por exemplo, tu trabalha numa empresa, tu faz alguma cagada lá. Cara, tu vai ficar chorando, tu vai ficar se derramando em lágrimas e esperar que o teu chefe tenha pena de ti, acho extremamente difícil. Então, cara, essa aí era a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo, porque realmente, assim, ó, como eu disse, eu nunca botei minha cara aqui, nunca manifestei minha opinião sobre Fórmula 1 aqui no YouTube, mas eu senti um desejo. Tô fazendo esse vídeo, cara, mega improvisado. Se vocês estivessem vendo a gambiarra que eu fiz aqui pra gravar isso aqui, vocês iam ficar impressionados. Mas enfim, gravando, gravando de dentro da garagem, sem estúdio, sem nada. Só um cara qualquer, um mero espectador, dando uma opinião sobre uma coisa que viu. Cara, eu queria saber o que tu acha sobre isso. Qual o teu pensamento sobre isso? Porque eu tenho a impressão que grande parte desse público que lota a sessão de comentários no Instagram ou no Twitter tem uma visão bem diferente da que eu tenho com relação a esse esporte. Porque, na boa, cara, se o Isaac Hadjar acontecer mais situações, seja por erro dele, seja por falha mecânica, e ele ficar numa situação assim, abalado, cara, olha, do meu conhecimento que eu tenho assistindo essa categoria, outras também, mas a Fórmula 1 é a que mais explora a imagem dos pilotos, ele não vai longe, cara. Se ele ficar sendo fraco mentalmente, ele não vai longe. Esse é o problema. Mas, como eu disse, esse público novo parece que gosta de homem sensível, piloto que demonstre uma fraqueza emocional e fique falando sobre saúde mental. Por isso que esse pessoal geralmente odeia o Max, odeia o Verstappen, odeia uns caras que nem ele. Um cara que vai lá, centrado, focado, e o foco é o resultado. Eles odeiam esses caras, porque ele não é um cara fraco, ele não é um cara abalado mentalmente, entende? Mas coisas que a sociedade atual
parece que gosta. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Se tu caiu de paraquedas e quiser considerar uma inscrição, agradeço. E, cara, deixa teu comentário aí o que tu acha sobre esse assunto, porque eu realmente fiquei um pouco, eu particularmente fiquei um pouco dividido sobre esse assunto, porque de certa forma achei bonita a atitude do pai do Hamilton lá e tudo mais, achei bacana, não posso negar, achei bacana mesmo. Mas eu não acho que o Helmut Marko está tão errado para falar isso do Adjar, que foi um show de lágrimas. Eu não acho que ele esteja tão errado. E eu acho que se acontecer de novo e ele ficar com exatamente o mesmo comportamento, não vai durar muito. E quem acompanha sabe, cara, seja Red Bull, seja Racing Bulls, o cara que é assim não dura muito tempo. Não tem muita margem para erro. Tem um comentário curioso, não sei se notaram, mas o jeito que o Hadjar rodou é exatamente o mesmo que o Lawson rodou posteriormente depois no safety car. Coincidências meio malucas, né? Mas enfim, agradeço aí se tu chegou até o fim. É isso aí, forte abraço, valeu!